Eu falei em um dos programas Avivamento Já, tratando do assunto Novo Nascimento, da questão da importância do batismo nas águas, né? O batismo nas águas, que é um ato físico que revela e que sinaliza uma realidade espiritual. É claro que se uma pessoa participa do batismo nas águas de maneira inadequada, de maneira incoerente, equivocada, seja no ato em si ou seja na intenção, na motivação. A Bíblia diz que o batismo é a indagação de uma boa consciência para com Deus. É algo que se deve ser decidido depois do arrependimento. Você se arrepende, você pede o batismo, não é imposto. É aceito, e você é quem toma a decisão de se batizar. Capítulo 8 de Atos fala que o eunuco que estava sendo evangelizado por Filipe, o evangelista Filipe, ele mesmo, encontrando a água, diz: eis aqui a água, quem peça que eu seja batizado? Ou seja, ele já estava tão convicto, estava crendo tanto na palavra, que ele mesmo manifestou a necessidade de ser batizado. Filipe falou: é lícito se você crer de todo o coração, ou seja, não precisou fazer um curso, não precisou passar muitos dias. Na mesma hora que o cara entendeu que Jesus era filho de Deus, que havia morrido pelos pecados da humanidade, ele disse: eu quero isso para a minha vida e é isso que eu creio. E é tão forte que depois que isso aconteceu, a Bíblia diz que o Espírito Santo tirou Filipe para outro lugar e deixou que o eunuco seguisse caminho, né, para a Etiópia. E lá ele continuou falando dessa fé, né, por mínimo que ele tenha ouvido, entendido, continuou falando e o evangelho, né, deu seguimento a partir do eunuco. Então, o batismo é algo que você pede quando você crê. Jesus fala: aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a ordem é batismo. E, ao contrário do que muitos falam, batismo não é só um símbolo. Batismo é uma necessidade, é uma ordenança do Senhor Jesus, assim como também é a ceia do Senhor. A comemoração da ceia, participar da ceia, foi uma ordenança. Jesus falou: façam isso até que eu venha. E o batismo faz parte, o batismo anda junto com a evangelização, certo? Pois bem, ponto principal que eu quero citar aqui em relação ao batismo é que batismo ele é símbolo de sepultamento, porque batismo corta a legalidade que o mundo tem sobre a sua vida. O batismo é uma maneira de você dizer para o mundo físico que você não tem mais parte nesse mundo, que você não pertence mais ao sistema desse mundo. Não estou falando de cosmo, não estou falando do solo, não estou falando do mundo através do qual você se alimenta, enfim, não. Estou falando do mundo sistema corrompido, sistema conduzido pelo Deus desse século, que é Satanás. Quando você é batizado, e o batismo é símbolo de sepultamento, você morre para o mundo. É só a partir de então que a Bíblia diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Colossenses capítulo 2 fala que no batismo fomos sepultados. E por meio desse batismo o Senhor Jesus, ele risca a lista, a cédula de culpa que havia contra nós. Então o diabo, que tem legalidade, que trabalha por legalidade, ele vem para cobrar o seu passado e atingir sua vida com legalidade no seu passado, desde quando você foi concebido. Quando ele chega para atacar você, para atingir você, para apontar o dedo, para reivindicar a sua vida, ele percebe que das listas de culpa que você carregava, nenhuma delas mais você deve, porque todas foram borradas pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que Jesus risca a nossa cédula de culpa, que fazia Satanás apontar e usar a própria lei para apontar a nossa culpa. Aí não tendo mais culpa, significa que nós não somos mais escravos do mundo, que aquela velha criatura, aquele velho homem que estava em nós, que pertencia de alguma maneira ao sistema do mundo, morreu. E aí ninguém chega no cemitério para cobrar uma dívida de quem já morreu. Você já viu alguém chegar no cemitério: ei fulano,
Levanta daí, vem pagar minha conta, vem pagar minha dívida. Não. Vem pagar sua dívida comigo. Não, ninguém faz isso. Porque quem morreu, morreu. Por isso que o ladrão da cruz não precisou se batizar, ele já ia morrer. Se ele passou a crer em Jesus e não ia mais viver na terra, já ia morrer, então não tinha mais do que se cobrar dele na terra, porque já estava morto. Mas se você se converte e ainda vai viver uma vida aqui na terra, você precisa se batizar para cortar a legalidade do seu passado, para que o inimigo não tenha mais direito na sua vida. Jesus ora na sua oração sacerdotal, capítulo 17 de João, pedindo para o Pai nos guardar do mundo. E ele diz na oração: eles não são do mundo, como do mundo eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então isso faz de nós o quê? Embaixadores de Cristo. Um embaixador brasileiro, em qualquer outro país, o Brasil compra aquele território e o embaixador tem legalidade ali porque ele representa a nação brasileira. A Baixada Americana aqui no Brasil, ela tem direito naquele local que ela exerce a sua função de representar a nação americana no Brasil. É da mesma forma, o apóstolo Paulo disse: nós somos embaixadores de Cristo. Não pertencemos mais a este mundo, mas somos embaixadores de Cristo. Representamos o céu nessa terra. E onde pisamos o pé, o solo dos nossos pés, onde nós estamos, ali temos autoridade para viver, porque o Senhor nos dá autoridade celestial, ok? Mas nós não pertencemos mais a este mundo, não pertencemos mais ao sistema deste mundo, pertencemos aos céus, e é por isso que o diabo, ele não pode tocar aqueles que nasceram de novo. 1 João capítulo 5, versículo 18, diz que aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado, porque a semente incorruptível lhe leva a conservar-se a si mesmo, o maligno não lhe toca. Versículo 19 diz que o mundo já está no maligno, mas nós não somos do mundo, nós somos de Cristo, certo? E é por isso que 1 Pedro 5,8 fala que o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Por que ele está bramando, né, buscando de alguma maneira tragar alguém? Porque ele já não pode chegar e tragar. Se ele não pode chegar e tragar, é porque ele não tem direito. Aí ele vai tentar levar você a cair nas armadilhas das tentações do pecado para ter legalidade de atacar você. Então, o batismo é importante porque o batismo anula o nosso passado. O batismo faça com que Romanos 8:1 se cumpra na nossa vida. Lá diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se você é alguém que entregou a vida para Jesus, está frequentando uma igreja e ainda não se batizou, corra, apressa-te, corra para se batizar. O que te impede de se batizar? Ok? Você que um dia foi do reino de Deus e aí voltou para o mundão, se desviou da fé, e está atolado até o pescoço no pecado, no mundo. Fez como diz a Bíblia: a porca que foi lavada voltou para o esponjadouro de lama. O cão voltou a comer o vômito que ele tinha posto para fora. Se de repente você se encontra no mundo do pecado, se desviou da fé, volte para Cristo, se arrependa dos seus pecados e volte para o reino de Deus. E todos os pecados que você tem praticado, se você se arrepender de verdade, o Senhor vai incluir todos eles no batismo que um dia você fez. Se você foi batizado, você não precisa ser batizado não, só precisa se reconciliar, porque o batismo é eterno. E você que nem é desviado e nem está frequentando a igreja, mas vive uma vida aí, até diz que acredita em Deus, que lê a Bíblia, mas ainda não cumpre a ordenança. Até Jesus foi batizado nas águas. E você que diz assim: puxa, eu não preciso me batizar. Até Jesus foi batizado. E quando João Batista questiona, dizendo: Jesus, eu é que preciso ser batizado por ti, você vem para ser batizado por mim. E Jesus falou: sabe o quê? Convém cumprir toda a justiça. Porque Jesus, apesar de ser Deus, nasceu como homem. E como ser humano, preste atenção, e como ser humano
apesar de não ter pecado, mas está na condição humana, ele precisava cortar completamente toda a legalidade que o mundo tinha sobre ele. O batismo representa isso. Morto para o mundo, para o sistema do mundo, e livre completamente para viver a vontade de Deus. E Jesus se submeteu ao batismo. Os discípulos foram batizados. E todos que foram alcançados pelo Evangelho, se não morreram na hora que se converteram, na época das perseguições, eles se submetiam rapidamente ao batismo. Então essa palavra é para ajudar você a entender a importância do batismo e correr para se batizar. Porque se você, por exemplo, se converter no leito de morte, der tempo de se converter, e na hora que se converte, morre e não se batizou, você não tem que provar para o mundo que você pertence a Cristo. Você já morreu. Agora, se você se converteu e você ainda vai viver nessa terra, você vai precisar sinalizar para o mundo que você não pertence mais ao mundo, mas a Cristo. E o passo disso é o batismo. Que Deus te faça entender isso. Você que já é batizado, viva como alguém que de fato não pertence mais a esse mundo. E você que não é batizado ainda, se aliança com o Senhor. Isso aí é igual um casamento. E igualmente um casamento. Se o cara diz que ama a mulher e quer viver o resto da vida com ela, prove isso se aliançando, casando com ela. Porque quando o cara só se ajunta e não quer ter a responsabilidade do casamento, há um ponto de interrogação. Que Deus te abençoe com essa palavra, fortaleça seu coração, sua fé e te leve a cumprir fielmente tudo que Jesus ensinou na palavra.